Tudo bem, Lavínia? Tudo bom? Então, Lucimar, a gente fez aqui uma bateria de algumas perguntas e a Lucimar estava com algum problema, assim, acho que de conexão, porque é super normal e ela fica nervosa e tal. Ixi, é assim, é ao vivo. É assim mesmo que funciona o ao vivo. Tem que E ter eu estou emoção. aprendendo muito contigo, hein? Que pesquisa bonita que você fez. Estava aqui anotando várias coisas, eu estava acompanhando vocês aqui. Eu queria que a Lucimar continuasse, porque ela estava mediando isso, então ela fez toda uma preparação de leitura para conversar contigo e tal, e eu te confesso que essa semana eu fiquei atarefada com diários e provas de escola online, mas eu vou conduzir aqui ao final da nossa conversa, e se ela conseguir entrar, ela me informa aqui e eu passo a bola para ela de novo, tá bom? A Lucimar, ela pediu para eu começar a partir do terceiro ponto que a gente selecionou aqui para conversar com você, que é a seguinte pergunta. Diante das questões políticas em que atravessava o nosso país, o que você teria a nos dizer sobre a influência da igreja no cenário político e social brasileiro? Dentro da sua pesquisa, como é que a gente pode pensar a influência da igreja no cenário político e social? Como a gente estava até conversando, existem vários setores dentro da Igreja Católica. Então, na atualidade, nós percebemos um setor conservador da Igreja Católica muito aliado a segmentos evangélicos, compondo a chamada bancada evangélica, onde defendem, né, seus dogmas, suas doutrinas, com projetos como ideologia de gênero, escola sem partido. E, por outro lado, nós temos um setor progressista da Igreja Católica que, no final de abril, a chamada Comissão de Justiça e Paz lançou, né, um documento pedindo o afastamento do presidente por conta das suas atitudes, né, na contramão da ciência, né, desse período aí da pandemia, da quarentena. Então, nós observamos essas divergências entre a própria Igreja Católica, mas que nessa atualidade, assim, décadas de 90, anos 2000, para cá, a Igreja Católica ela começou a ter uma dificuldade de se adaptar a esses novos tempos, né, por ter uma estrutura mais centralizada, hierarquizada, né. Nesse momento vão surgir muitos movimentos das igrejas evangélicas que vão chegar em espaços onde o Estado não chega e a Igreja Católica também não chega. Então, isso é um ponto que eu percebo muito nas escolas públicas que eu trabalho, na rede municipal de São João de Meriti, na rede estadual, mas principalmente em São João, eu vejo que a maioria dos meus alunos, eles praticamente não são católicos. Ou eles são evangélicos, das mais variadas igrejas evangélicas, ou das religiões afro. E os que são das religiões de matriz africana, seja Umbanda, Candomblé, né, tem toda uma vergonha, um problema de falar sobre isso, com medo de sofrer, né, preconceito, represália. Então, nós percebemos que a Igreja Católica, na atualidade, né, nessas periferias, ela não conseguiu chegar com tanta força e rapidez. Mas também a gente não pode dizer que a Igreja Católica está morta, que ela continua buscando se adaptar aos novos tempos, como, né, o exemplo do Papa Francisco, que é uma figura, né, que consegue atingir um grande número de pessoas, tem um carisma muito grande, né, apesar de setores, né, tipo Opus Dei detestá-lo, mas para o grande público ele consegue trocar essa ideia, tocar em temas que outros papas não abordavam, e isso vem a ser também uma estratégia de hegemonia da Igreja Católica, né, de ter colocado um papa que tem uma base jesuítica, né? Ele é argentino, ele é jesuíta. E qual é a pegada de um jesuíta? É catequizar. E se for necessário eu aprender o idioma daquela pessoa, daquele grupo, aquela cultura, né, para eu introjetar a minha doutrina, Valores. meus valores, eu vou fazer. Né? Então a gente não pode esquecer também que por trás daquele rostinho, né, fofinho do Papa Francisco também tem o estilo jesuíta e uma estratégia hegemônica da Igreja Católica. Aqui, deixa eu te falar, sem te cortar aqui, numa live da semana passada, eu estava conversando com o professor Ivania,
e o professor Ivani falou das igrejas evangélicas terem a educação pública como espaço de atuação. Então, as escolas públicas seriam um espaço de atuação mais dos evangélicos em tentar expandir seus valores, expandir a sua visão de mundo, né, do que, de fato, pensar ali como um espaço de uma educação plural. Então, aí eu fico pensando na Igreja Católica, nesse momento, perdendo o espaço, por mais que você tenha o ensino religioso, mas você tem uma Igreja Católica perdendo um espaço de atuação mais próximo dessas pessoas, desse grupo social que frequenta a educação pública, né? E aí você estava falando sobre a Igreja Católica ainda hegemônica. Então, eu estou tentando fazer a ligação seguinte. Ainda temos a hegemonia dessa Igreja Católica, mas podemos ver já há um bom tempo essa Igreja Católica tendo que dividir o seu espaço com os setores evangélicos, né? Então, como é que eu posso pensar estratégias da Igreja Católica para tentar ainda se manter dentro da sociedade enquanto uma instituição com um determinado poder, com uma determinada posição de hegemonia, mesmo sabendo que a gente está tendo ali setores evangélicos já adentrando, né? E existem estudos que falam que não sei quanto tempo aí a gente já vai ter uma boa diminuição de seguidores católicos e um crescimento, essa é a projeção, e um crescimento maior dos evangélicos. Como é que eu posso pensar estratégias dessa Igreja Católica para não perder, de fato, um posicionamento político, um posicionamento social? O próprio chamado Grupo da Renovação Carismática da Igreja Católica, ele é um exemplo de uma estratégia da instituição católica de se aproximar, porque as igrejas evangélicas, elas são, digamos que, descentralizadas. Elas conseguem adaptar o seu discurso àquele público, né? Conseguem chegar de uma maneira mais direta. E a Igreja Católica, ela teve uma certa dificuldade para isso, né? Ela foi levando algum tempo para se adaptar, por ter esse estilo mais hierárquico, centralizador, e ela começou a ver, nós precisamos criar estratégias para isso, né? Essa igreja evangélica está ganhando espaço, o que eles estão fazendo que conseguem chegar a esse público das periferias? Então, o Grupo da Renovação Carismática, ele é um exemplo disso. Essa própria junção desses grupos, dessas alas conservadoras católica e evangélica no legislativo, também é um exemplo de tentar manter a sua hegemonia. Se for necessário dar as mãos ao grupo evangélico para poder criticar os professores da educação básica que tentam implementar a Lei 10.639 e que não conseguem, né, que estão doutrinando o aluno. Mas aí... Ai, meu Deus do céu! Eles não estão, né? Então, são formas que a Igreja Católica tem de não perder o seu espaço, mas que, de fato, como o professor Ivani colocou, nas escolas públicas, principalmente na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, as igrejas evangélicas, elas estão tendo um espaço muito forte, não só de alunos... Aqui em Maricá também, eu sou de Maricá, aqui também. Aqui a gente também tem esbarra nesse entrave, né, para aplicar a lei nessa questão de que não quero que meu filho tenha essa aprendizagem, não quero que a professora doutrine o meu filho, né? Mas então, assim, a gente continua imperando aí essa hegemonia cristã que, ora na história foi católica, agora dá as mãos para um setor, né, grupos evangélicos, aí eles vão ali somando forças para manter uma visão de mundo, que é uma visão de mundo tipicamente cristã, que a gente já vê aí desde a colonização sendo implementada, cristalizada na sociedade. Legal. Aí tem uma outra questão aqui, Bruna, que a gente separou, que foi a seguinte, quer ver? Qual a sua percepção sobre a relação entre a hegemonia da Igreja Católica e a questão da laicidade?
pensar a Igreja Católica e pensar a laicidade do Estado brasileiro? Isso a Igreja ela já teve que começar a repensar com a chamada Proclamação da República, né, no final do século XIX, que foi quando teve, teoricamente, a separação entre Igreja e Estado, o chamado Estado laico, e que essa Igreja Católica pensou, e agora? Né? Lá na Constituição não somos mais a religião oficial do país, o que nós vamos fazer para nos reinventar? E aí vai ser quando essa Igreja ela começa a se aproximar do Vaticano, começa a receber uma grana, verba do próprio Vaticano para ela se reestruturar aqui no Brasil, né? Reorganizar essa estrutura eclesiástica, como, por exemplo, aumentando o número de seminários, para ter um maior número de padres, né? Formação de padres, criando pastorais, buscando renovar o seu espaço e o seu discurso, ampliar o seu espaço aqui no Brasil. Então, são, na verdade, estratégias de hegemonia da Igreja, para não perder a sua zona de influência. E ela, em vários momentos, é como se ela falasse assim, eu não quero que o Estado ele se intrometa, né? Se não for para ele apoiar, né, os nossos interesses, que pelo menos ele não se interponha, não se intrometa nos interesses católicos. Então, isso a gente percebe, essa capacidade da Igreja Católica ela se adequar aos novos tempos, que eu até coloquei na minha pesquisa que ela consegue se mover no tempo com um profundo sentido de permanência, né? O que seria isso? Ela saber se adaptar aos novos tempos, utilizar novas estratégias de manutenção de hegemonia, mas com sentido de permanência da sua doutrina social cristã. E aí, como você bem colocou, isso aparece nas escolas o tempo inteiro, com um currículo eurocêntrico, né? Se for necessário você dar as mãos aos grupos evangélicos, vamos dar, para poder garantir o nosso discurso cristão, hegemônico, eurocêntrico, e na hora que você tenta trabalhar um discurso mais plural, afrocêntrico, a gente bate de frente com o professor, né, com direção, que é tema de macumbeiro, não posso trabalhar isso. Tá. Vamos às fofocas de experiências, porque você já entrou na outra questão. Você entrou na questão como isso está adentrando no ambiente escolar, né? E aí você poderia contar para a gente se você teve alguma experiência em que, e aí você já está até sorrindo, que você já me mostrou algumas das suas experiências, e pessoal que está assistindo a gente, Bruna luta assim para demarcar dentro da escola a pluralidade cultural. Bruna já me chamou acho que para 2 eventos, um foi na escola e um foi na universidade, para a gente justamente falar dos entraves na aplicação da Lei 10.639, né? Então, o último ponto que a gente selecionou aqui, Bruna, a pergunta é a seguinte: como essas questões adentram o ambiente escolar, como isso interfere na condição de uma educação mais plural. Então, a gente podia, Bruna, agora partir para convido você, então, a falar sobre alguma dessas experiências de você promover nas escolas essa educação curricular mais plural, mas se você pode dizer para a gente se em algum momento você encontrou algum entrave relacionado justamente a essa hegemonia que nós temos na nossa sociedade, que é a hegemonia cristã, porque aí a gente volta a falar, né? Nós temos aí vários trabalhos escolares apresentados em murais nas escolas, né? E aí você tem ali falando sobre cultura cristã, apresentando a cultura cristã, mas se em algum momento um professor tentar fazer isso de maneira mais afrocentrada, né, de uma maneira mais voltada para uma narrativa plural, pode encontrar ali uma dificuldade de apresentar o conteúdo, porque logo vai vir o risco na cabeça das pessoas, logo vem o risco de que esse professor está querendo doutrinar as crianças. Aí, meu filho está com medo de assistir a aula da professora porque a professora é bruxa, porque a professora faz não é? Tem esses relatos aí. Você teve alguma experiência, assim,
nas escolas que você trabalhou, sobre dificuldade de apresentar um currículo mais plural? Bastante, Lavínia. Assim, hoje em dia, eu confesso que eu já não estou mais esquentando muito minha cabeça, não. Mas no início era muito difícil. Eu já trabalhei em escolas municipais e a grande questão é essa, né? Porque eu não estou falando de uma escola particular, católica ou evangélica, estou falando de uma escola pública onde, né, o Estado ele é laico. Então, diretora, pastora, de me proibir de fazer, por exemplo, o projeto da consciência negra, de falar, ó, isso é papo de macumbeiro, não quero isso aqui na minha escola. Ou então, de eu estar dando aula, né, sem ser projeto, aula mesmo para o 6º ano, e falando da origem do universo, e fiquei muito feliz até porque eles conseguiram entender, né, que o primeiro ser humano surgiu no continente africano, a gente falando da diversidade cultural, mas aí vira um menininho lá no 6º ano, fala assim, professora, mas eu fico confuso, porque agora na sua aula eu aprendo isso. Aí no tempo seguinte, entra a professora de ciências, que segue a religião evangélica, é cristã, e ela vem com uma explicação, né, que o mundo foi criado por Deus, né? Então o menino, o aluno, ele ficava confuso, porque no horário... Gente, posso falar um negócio aqui? Se fosse matéria de história, você ia trazer narrativas de origem. E uma das narrativas de origem que a história pode contar é a narrativa bíblica. Então, cabia numa aula de história você falar assim, nós temos várias narrativas de origem. Uma delas é a narrativa que está na Bíblia, mas que no nosso país acaba sendo algo muito hegemônico e tal, né? Eu tenho um livro aqui do 6º ano também, que trabalha essas narrativas, achei muito legal, porque traz narrativa dos judeus, traz a narrativa bíblica, traz a narrativa, uma narrativa indígena e dos iorubás. Aí eu falei assim, pô, legal. Então o livro já está se adequando aí, né? Mas quando eu chego para falar dos índios, nem tanto. Quando eu cheguei para falar dos iorubás, alguém virou na sala de aula e falou assim, não é esse negócio de orixá aí, professora? Eu falei assim, exatamente, só que já fala julgando, você vai falar sobre isso? Porque já existe essa cultura, né? Mas eu fico imaginando uma professora de ciências, né? Falando nesse olhar, não fala de uma questão, né? Do surgimento ali da vida, questão física, né? Da vida humana, dos fósseis, porque isso também é trabalhado, eu acho que mais trabalhado dentro da biologia. E aí, depois da tua aula, vinha a professora de biologia e falava dessa forma. Exato. Como é que você respondeu esse menino? Como é que você fez? Eu falei para ele, eu falei, ó, eu posso responder pela minha aula. Então, dentro da aula de história, tudo que eu perguntar aqui a vocês, em trabalho, em prova, você vai ter que seguir esse estilo científico aqui. Agora, o que acontece em outras aulas, eu não posso, né, me intrometer. Mas isso é apenas um exemplo, né? Eu comecei de 2015, 2016 para cá, a realizar nessa escola lá em São João, que eu já estou há uns 6 anos, uma série de projetos quando ampliou, né, que sempre existiu, mas os casos de intolerância religiosa, e que aí eu comecei a fazer uma série de rodas de conversas com um professor, amigo meu, até você conhece o Bruno, que ele é professor de ensino religioso lá da rede, que ele procura também fazer um trabalho, né, bem plural, e nós começamos a realizar uma série de rodas de conversas, né? Teve uma aula que foi até para tentar quebrar esse gelo, foi fazendo no quadro, mas eu confesso que eu fiquei com medo quando eu vi os alunos anotando no caderno, fazer um quadro comparativo de mitologia. Aí coloquei mitologia grega, romana, africana. Aí as características lá do lado. Aí um exemplo, né? Deusa da beleza, do amor, na Grécia, Afrodite, em Roma, Vênus, no continente africano. Aí uma baixinha, Oxum. Né? Aí eu comecei a ver eles anotando e pensei, caramba, no dia seguinte vai ter mãe de aluno aqui me criticando por causa dessa aula. E aí eu perguntei a eles, eu falei, vem cá, por que nós podemos aprender, né, da Afrodite, da Vênus, e não falar de Oxum? Porque as duas primeiras são brancas. E essa terceira aqui, da nossa quadro lá, ela é negra. Então, olha o racismo aí presente. Seria a mesma coisa que eu entrasse em sala de aula e falasse para vocês assim, ó, eu só quero ouvir a história de vida dos meus alunos brancos
e não quero ouvir dos meus alunos negros. Vamos olhar aqui para a sala. Olha a quantidade de alunos que tem aqui, olha a maioria. A maioria formada, né, por mestiços, pardos e negros. E aí eles começaram, né, a desconstruir essa ideia, né, de mostrar para eles que o negro que aparece nos livros, né, o tempo todo como escravizado, que guerreou, que lutou, que era rei, né, que a maçaneta da porta, que a caneta, que o elevador, foram invenções de pessoas negras, e que isso não é falado. Então, eu comecei a fazer, né, esses projetos e debates com eles em sala de aula para valorizar a cultura negra de um modo geral, né, desde a ciência, passando pela história, pela religião, para eles não terem vergonha. Né, que teve um aluno uma vez que falou que tinha vergonha de ser negro, né, do cabelo crespo. Eu falei, você não tem que ter vergonha, cabelo não tem caráter, né, não é bom ou ruim, cabelo é liso, é cacheado, é crespo. Então, eles começaram a ficar, né, mais felizes, né, mais, sentindo representados nesse sentido. Mas deixa eu te falar um negócio, quer ver? A gente tem aí uma maioria de pessoas negras evangélicas, né? Principalmente quando fala de Assembleia de Deus, essas que são mais tradicionais, né? E quando a gente fala sobre esses assuntos em sala de aula, eu fico pensando assim, os pais devem de fato achar que a gente está ali para doutrinar, né? Mas eu fico pensando, é importante que esse é um desafio para nós professores naquele ambiente, como passar esse conteúdo, ensinando, como você falou, a ter um reconhecimento dessa história para você criar uma identidade, você não perder vínculo, né? Senão, cadê sua história? Você não tem história. Então, eu fico pensando que, eu digo assim para os meus alunos, você não tem que seguir nada do que eu estou, você tem que aprender a diversidade. Você tem que ver que vários povos, em diferentes épocas históricas, criaram ali suas narrativas, a potencialidade, entendeu, Bruno? A potencialidade das narrativas. Não é só um determinado grupo que tem uma narrativa. Aquele grupo, né, vamos falar dos europeus, tiveram lá suas narrativas e, num determinado momento histórico, eles estão ali impondo suas narrativas, sua visão de mundo para um outro grupo que foi colonizado. Mas diversos povos criaram suas próprias narrativas de origem, não é? Tem lá a sua cultura. Então, o que é importante reconhecer é essa diversidade cultural e a potencialidade criadora dos povos, de criar suas próprias narrativas. Filho, você não tem que seguir agora essa religião aqui, não. Você não tem que deixar a sua para si. Não é isso. É você saber que existe essa diversidade e você valorizar, olha, como o ser humano né? Como o ser humano ele é capaz de inventar, de criar, de interligar questões. É isso, para você não achar que foi só um grupo que criou e depois jogou a informação para o outro. Eu fico pensando nisso, mas, de fato, na minha pesquisa, Bruno, não vou falar da minha pesquisa aqui não, tá? Só um pouquinho. Mas a minha pesquisa foi exatamente o medo do professor, das entrevistas que eu fiz com os professores, o medo dos professores de... Não, a gente não fala desse assunto, não, esse assunto é um pouco tabu. Assuntos como cultura religiosa africana, né? Às vezes até capoeira. A gente não fala desse assunto não, porque senão os pais vão pensar que a gente vai estar doutrinando. Esse é o medo. Assim, eu fechei a conclusão com isso. Sim, muitos falaram várias coisas legais. Eu faria isso, eu faria aquilo outro. Mas na hora de na hora que eu perguntei, pô, você faria, o que você já fez? Mas por que você não fez? Não, porque esse é um assunto muito complicado aqui na escola, porque vão pensar que a gente está querendo doutrinar e tal. O que você pensa disso, Bruna? Existe um medo muito grande, e o que você até colocou anteriormente das pessoas, muitas pessoas negras, nas assembleias, nas religiões evangélicas, eu percebo isso lá na escola, né, da minha equipe, a maioria dos professores e professoras, né, os funcionários de modo geral, são negros e evangélicos. E atualmente eu tenho uma diretora ótima, muito tranquila, que permite a realização desses trabalhos,
e o problema não vem nem da direção e nem dos alunos, vem da equipe, né, dos professores, onde a diretora já permitiu, por exemplo, a troca de dias. Ó, você pode trocar seu dia para participar do projeto do Dia da África, né, do Dia de Combate à Discriminação Racial, e os professores não irem, nem professor do dia ir participar. Então, você vê, né, esse descaso muito grande, né, de achar que não tem necessidade, isso é tabu, não devo tocar nesse tema. Ou então, quando tem uma Lavínia, uma Lucimar, né, uma Bruna na escola, meio que se acostumam com a gente. E aí a própria equipe fala, não, isso aí eu sei que a Bruna faz, a Lavínia faz. Nem aparece. E aí eu comento, tá, mas e o dia que eu não estiver mais aqui? Né, o projeto tem que ser da escola, e não de outro professor. Então, você vê esse descaso, né, muito grande, né, de alguns que falam abertamente mesmo que tem medo do que a comunidade possa, né, pensar, e outros que têm atitudes preconceituosas mesmo, né, na sua formação, e que não se abrem para esse debate. Então, você conseguir implementar um discurso afrocentrado, um currículo plural, ele é muito difícil, né? Onde já teve vezes da prefeitura, da Secretaria de Educação, mandar e-mails com atividades, com palestras, né, de formação continuada com essa temática, e da direção nem avisar a gente, né? Não passar. Eu ficar sabendo por colegas de outras escolas. De outras escolas. Então, entendi. Aí, Lucimar está aqui agora, ó, ela falou assim, Bruna, pensando na possibilidade da influência e hegemonia da Igreja Católica demonstrada no âmbito do movimento em prol da reforma agrária, você considera possível os setores da Igreja Católica contribuir no combate ao racismo no âmbito da produção de materiais didáticos? Tem setores, isso aí é inegável, tem setores progressistas, né, da Igreja Católica, pastorais, afro, que contribuem realmente para o combate ao racismo, né? Mas a gente não pode também assim, se iludir, porque quem, na verdade, fica ali na linha de frente, o que eu posso perceber das minhas vivências, são as pessoas que são atacadas diretamente, né? Seja por serem negras ou por seguirem as religiões afro. E como, né, os católicos, de certa forma, ainda têm essa hegemonia, então atuam, né, contribuem, alguns setores contribuem, mas não é com tanta força. Né? Fica nesse cantinho aqui, né? Eu vou te ajudar para você chegar até aqui, não para você conseguir chegar junto, né? De forma mais integral. Está numa zona de conforto, né? Então contribui de uma forma, mas não vai tanto ali para a linha de frente. Verdade. Olha, eu queria te agradecer muito, foi uma aula para mim. Eu anotei coisas aqui. Não é a área que eu pesquiso, né? Eu trabalho mais a questão do fundamentalismo evangélico, né? Mas gostei muito de saber. Vou olhar suas referências bibliográficas na sua para ver introdução, para ver a parte de introdução, porque esse ano eu quero tentar o doutorado aí. Então vamos ver. Ainda quero ficar nessa linha de análise sobre laicidade, chão da escola e entraves, né, da lei. Eu quero pensar isso ainda aí. Eu queria te agradecer muito, né, a oportunidade de aprender com você. A sua tese, você apresentou para a gente de forma belíssima. Eu escrevi para você esplendorosa no seu WhatsApp, depois você vai ver. E Lucimar está dizendo assim que essa pergunta encerraria o nosso debate. Se você quiser deixar alguma mensagem, tem só a Amanda que colocou assim. Sou professora de filosofia, aí ela está expondo uma experiência dela, né? Sou professora de filosofia, tive um problema quando dei aula de ética, falei de ética de Aristóteles e de Pita-Hotep. Tive muito problema devido às relações próximas do livro, dos mortos e a Bíblia. A gente vai enfrentar, mas a gente tem que arregaçar as mangas e ir. E a Lucimar coloca assim. Mandinha foi minha aluna no pré-vestibular. Ah, é? Então fala com ela!
Parabéns aí, Amandinha. Não vamos desistir, não. Tá na luta, como a Lavínia, como a Lucimar, eu, você na filosofia, tá na linha de frente, né? Remando aí. Aí agora a Lucimar pede para responder mais uma aqui, ó. Dar visibilidade. Peraí, é porque toda hora sai para mim aqui. Dar visibilidade a esse tipo de colaboração que estão em curso. Peraí, que sai para mim. Deixa eu fazer aqui um negócio. Pronto. Dar visibilidade a esse tipo de colaboração que estão em curso contribuiria na sensibilização de outros católicos. Eu imagino que ela tenha falado o seguinte: esses que já estão contribuindo, se eles continuam fazendo esse trabalho de contribuição lá, de colaborar com essa visibilidade da educação mais plural, eles contribuem com a sensibilização de outros católicos? Você acha que isso ajuda a contribuir com a sensibilização? Um católico falando sobre, precisamos ter uma educação mais plural. Isso contribui, isso dá visibilidade, dar visibilidade de gerar mais sensibilização a outros católicos? Com certeza, né? É o trabalho de base que tanto tem faltado nos últimos tempos na nossa sociedade. É o trabalho de formiguinha. E você, realizando, né, um católico mais progressista, realizando esse tipo de atividade, trocando uma ideia com outro católico, já vai fortalecendo, como um evangélico também. Isso tudo é importante. O que eu sempre comento lá no colégio, que não adianta só chegar, né, vir um terreiro destruído, um caso de perseguição de intolerância, falar, não, peço desculpas, perdão, né, não era um evangélico de verdade. Não adianta apenas falar isso. Tem que pegar e tem que fazer. Tem que ter atitudes antirracistas mesmo. Quem é professor, lutar por um currículo plural. Não adianta simplesmente falar, essa atitude não me representa. Legal, não te representa, mas e o que você tem feito para combater? Então, essa acho que é a grande questão, da gente estar ali na luta, né? Não simplesmente falar, não, eu não sou assim, eu não faço isso, esse setor não me representa, porque feio é sempre o outro, né? Já passou dessa hora, né? Exatamente. Num primeiro momento, mas já passou dessa hora, é verdade. Mas eu só tenho a agradecer a você, a Lucimar, gratidão, pela oportunidade de estar aqui externando, aprendendo com vocês. A gente que aprendeu com você hoje, você não faz ideia. Pesquisas belíssimas. A pesquisa foi muito... O Afrodiálogos, como eu falei no início com a Lucimar, quando eu pensei que tudo estava perdido, vem o projeto de vocês, então eu só tenho a agradecer a você, a Lucimar, por esse trabalho belíssimo, agradecer ao nosso professor André Chiftarese pela oportunidade de Isso, eu vi, o André está aí, gratidão. Parabenizar também as meninas, a Ju e a Mari, que estamos juntas nessa parceria do LER na coordenação, as mulheres aí no poder também. Então, só tenho a agradecer a todas vocês assim, por esse espaço, por essa oportunidade. Vamos seguindo, vamos juntas. Querida, muito obrigada. Vou finalizar a live agora. Obrigada. Tá bom? E vamos tocar essa luta adiante. Numa outra próxima a gente volta a conversar. Tá bom? Gente, muito obrigada. Vou encerrar a live agora. Lu, beijo. Que pena que você não continuou. Corri aqui para assumir. Nem passei um batom, foi às pressas. Mas é isso, gente. Obrigada, tá? Bom dia a todas e todos. Beijão, Lu, Lavínia.